Você acorda no meio da noite com vontade urgente de ir ao banheiro? Isso acontece mais de uma vez? E se eu te dissesse que muitos idosos estão fazendo uma coisa aparentemente inofensiva, que está sabotando o sono e provocando essa vontade noturna? Hoje você vai descobrir o erro silencioso que milhares cometem todos os dias e que está diretamente ligado a esse problema. E o melhor, vamos revelar o que parar de fazer agora mesmo para finalmente dormir a noite inteira sem interrupções. Mas antes, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está nos assistindo? Ah, e se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também acorda à noite para urinar. O que vamos mostrar hoje é baseado em ciência e na prática clínica com idosos reais e pode transformar suas noites. Fica comigo até o fim, porque nos próximos minutos você vai conhecer um passo a passo poderoso, fácil de aplicar e que vai te dar de volta a paz que você merece no seu sono. Acordar à noite para urinar tem nome: nictúria. Esse é um distúrbio urinário que se torna mais comum após os 50 anos, quando o corpo passa por mudanças naturais que afetam a produção de urina e o funcionamento da bexiga. Durante a juventude, nossos rins reduzem a produção de urina enquanto dormimos. Mas, com o passar do tempo, esse controle se perde, e o resultado é aquela ida ao banheiro na madrugada. Só que o que pouca gente sabe é que, na maioria das vezes, isso é agravado por hábitos que podem ser mudados com facilidade. E não, o problema nem sempre é a idade ou a próstata. Às vezes, é um simples comportamento errado no fim do dia. E o mais surpreendente, muitos estão estimulando a bexiga sem perceber, mesmo achando que estão cuidando da saúde. Nos próximos minutos, você vai descobrir quais são esses erros ocultos, e o primeiro deles talvez esteja no seu copo. Pode parecer um incômodo simples, mas a verdade é que acordar uma ou mais vezes por noite para ir ao banheiro causa um efeito dominó na saúde. Além da interrupção do sono profundo, aquele que realmente regenera o corpo, a nictúria aumenta o risco de quedas, especialmente em idosos com mobilidade reduzida. Foi o que aconteceu com a dona Lourdes, 71 anos, que escorregou ao levantar, no escuro, às 3 da manhã. Um susto que deixou sequelas. Mas o impacto vai além. Noites mal dormidas afetam o humor, o funcionamento do cérebro, a memória e até a imunidade. E tudo isso pode estar sendo causado por um hábito diário que muita gente considera saudável. O que você faz à noite, achando que está te ajudando, pode estar sobrecarregando seus rins e sua bexiga. Quer saber o que é? No próximo capítulo, vamos revelar o erro mais comum que está impedindo milhares de idosos de terem uma noite de sono contínua. Imagine a seguinte cena. Você janta cedo, evita cafeína, faz tudo certinho, mas mesmo assim, acorda de madrugada com a bexiga cheia. O que está acontecendo? A resposta está no hábito mais comum e, ao mesmo tempo, mais prejudicial: ingerir líquidos à noite. Muitos idosos, por acreditarem que precisam manter o corpo hidratado o tempo todo, acabam tomando água, sucos ou até chás poucas horas antes de dormir. O problema é que, nessa fase da vida, os rins continuam ativos durante a noite e a bexiga tem menor capacidade de armazenar líquidos. Isso faz com que qualquer ingestão após as 19 horas aumente drasticamente as chances de acordar para urinar. Mas atenção! Não é só a quantidade que importa. O tipo de bebida pode transformar tudo em um desastre noturno. E no próximo capítulo, você vai conhecer a bebida que parece inofensiva, mas pode estar sabotando seu sono noite após noite. Você já ouviu que tomar um chá antes de dormir ajuda a relaxar, certo? Mas e se eu te dissesse que alguns desses chás estão diretamente ligados à vontade de urinar durante a madrugada?
Estamos falando dos chás diuréticos, como o de hibisco, cavalinha, salsinha, boldo e até o famoso chá verde. Eles até trazem benefícios em outros contextos, mas, se consumidos à noite, estimulam os rins a produzirem mais urina, justo no momento em que o corpo deveria descansar. O resultado? Acordar às 2, 3 ou 4 horas da manhã com urgência para esvaziar a bexiga. E ainda tem mais. Até mesmo o chá de camomila ou erva doce, por mais suaves que pareçam, podem provocar o mesmo efeito em pessoas mais sensíveis. Se você tem esse hábito, é hora de repensar. Mas atenção, mesmo evitando esses chás, há uma outra bebida popular que engana todo mundo. E é sobre ela que vamos falar no próximo capítulo. Muitos idosos passaram a adotar a prática de tomar água, com limão à noite, acreditando que isso ajuda na digestão, no metabolismo ou até no fígado. Mas essa combinação, especialmente após o jantar, pode ser um verdadeiro gatilho para a nictúria. A água já estimula os rins naturalmente, e o limão, por ser ácido e levemente diurético, acentua ainda mais esse processo. O resultado? A bexiga se enche muito mais rápido e exige que você levante no meio da noite para urinar. E mesmo quem não coloca limão, mas bebe 1 ou 2 copos d'água antes de deitar, está caindo na mesma armadilha. A crença de que precisamos estar super hidratados o tempo todo não se aplica ao horário noturno. O ideal é regular a ingestão de líquidos até 2 horas antes de dormir. Mas só isso não basta. No próximo capítulo, você vai descobrir por que o horário em que você vai ao banheiro antes de dormir também faz toda a diferença. Ir ao banheiro logo antes de dormir parece óbvio, certo? Mas o que poucos sabem é que o timing dessa ida é tão importante quanto o ato em si. Muitos idosos cometem o erro de esvaziar a bexiga cedo demais, por exemplo, às 20 horas, e só vão dormir às 22 horas ou 23 horas. Esse intervalo permite que a bexiga se encha novamente, principalmente se houve ingestão de líquidos nesse meio tempo. Resultado: o corpo ativa o reflexo urinário logo após o início do sono profundo, interrompendo o descanso e forçando a pessoa a se levantar. A dica é simples e eficaz. Vá ao banheiro exatamente 5 a 10 minutos antes de deitar, mesmo que não sinta muita vontade. Isso garante que a bexiga esteja o mais vazia possível no momento do sono. Mas não é só o horário que importa. A forma como você dorme também pode estar pressionando sua bexiga. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Prepare-se. O que você vai ouvir talvez te surpreenda. Você sabia que a posição em que dormimos influencia diretamente no funcionamento da bexiga durante a noite? Dormir de barriga para cima, por exemplo, pode aumentar a pressão abdominal sobre a bexiga, reduzindo seu espaço interno e provocando aquela sensação incômoda de urgência urinária. Já a posição fetal ou de lado, especialmente com um travesseiro entre as pernas, tende a aliviar essa pressão, favorecendo o relaxamento da região pélvica. Muitos idosos relatam melhora significativa ao mudar o posicionamento durante o sono. Além disso, colchões muito duros ou travesseiros baixos podem desalinhar a coluna e aumentar a tensão abdominal. Ajustes simples como inclinar levemente a parte superior do corpo ou elevar as pernas com almofadas ajudam a redistribuir o peso e aliviar a bexiga. Mas mesmo cuidando da postura, há um vilão silencioso na sua alimentação que pode estar te levando ao banheiro sem necessidade. E é dele que vamos falar no próximo capítulo. Pouca gente imagina que aquilo que você come no jantar pode influenciar diretamente na vontade de urinar durante a madrugada. Mas é verdade. O excesso de açúcar e sal está entre os principais vilões da produção noturna de urina. Alimentos ricos em açúcar aumentam o nível de glicose no sangue, o que obriga os rins a trabalharem mais para eliminar o excesso.
Já o sal, por reter líquidos durante o dia, provoca um efeito rebote à noite. Quando você deita, o corpo tenta equilibrar o sódio acumulado, e isso gera mais urina. É como se você estivesse pedindo aos seus rins para trabalhar quando eles deveriam descansar. Por isso, evite alimentos ultraprocessados, refrigerantes, embutidos e sobremesas doces no jantar. Prefira refeições leves e naturais. E se você acha que só controlar o que come resolve, prepare-se. No próximo capítulo, vamos revelar um fator que age sem que você perceba e que está destruindo seu sono e estimulando sua bexiga em silêncio. A maioria dos idosos nem desconfia, mas aquele hábito de ver TV ou mexer no celular antes de dormir pode estar diretamente ligado à vontade de urinar à noite. Isso porque a luz azul emitida por telas inibe a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono profundo. Sem melatonina suficiente, o corpo entra num estado de alerta leve, onde o cérebro interpreta qualquer estímulo, inclusive o leve enchimento da bexiga, como um chamado para acordar. É por isso que, mesmo com a bexiga parcialmente vazia, muitos acabam se levantando. O ideal é evitar telas pelo menos 60 minutos antes de deitar. Substitua por luz amarelada e atividades calmantes, como leitura leve ou música suave. Um ambiente escuro e silencioso prepara o cérebro para um sono contínuo. Mas, além da luz, existe um ritual poderoso em 3 etapas que tem ajudado milhares de idosos a dormir a noite toda. E é exatamente isso que começaremos a explorar a partir do próximo capítulo. A primeira etapa do ritual é simples, mas exige consistência. Definir um horário limite para ingerir líquidos à noite. A recomendação prática é interromper o consumo de água, chás e sucos 2 horas antes de deitar. Ou seja, se você costuma dormir às 28 horas, pare de beber qualquer líquido a partir das 20 horas. Além disso, monitore o total de ingestão durante o dia. Muitos idosos tomam pouca água ao longo do dia e tentam compensar tudo no fim da tarde, o que sobrecarrega os rins justamente à noite. O segredo está na constância. Hidrate-se bem até as 18 horas e reduza gradualmente depois disso. Um copo pequeno de água ao jantar é o suficiente. Com isso, a bexiga tem tempo de processar tudo antes de você se deitar. E esse é só o primeiro passo. No próximo capítulo, vamos revelar qual alimento noturno ajuda a controlar o sistema nervoso e evitar que a bexiga dispare sinais desnecessários durante o sono. Na segunda etapa do ritual, entra em cena um alimento que atua como aliado natural do seu sono e da sua bexiga. A banana. Rica em magnésio, triptofano e potássio, ela relaxa a musculatura lisa, incluindo a da bexiga, e ainda contribui para a produção de serotonina e melatonina. Esses compostos ajudam a induzir o sono profundo e reduzem os estímulos noturnos, que fazem você acordar. Consumir meia banana no jantar, ou 1 hora antes de dormir, pode ser um verdadeiro remédio natural contra a nictúria. Outra alternativa excelente é a aveia, que também possui triptofano e regula o açúcar no sangue, evitando picos que estimulam os rins. Mas, atenção! Evite combinar esses alimentos com leite ou açúcar, pois o efeito pode ser o oposto. No próximo capítulo, vamos revelar o último passo do ritual, e ele tem a ver com respiração, silêncio e uma técnica poderosa para fazer seu cérebro ignorar sinais falsos da bexiga. A última etapa do ritual envolve algo que muitos ignoram: a respiração profunda antes de dormir. Técnicas simples de respiração reduzem a atividade do sistema nervoso simpático, responsável por manter o corpo em alerta, e ativam o sistema parasimpático, que comanda o relaxamento. Isso inclui a diminuição da atividade da bexiga. Um exercício eficaz é a respiração 4-4-4. Inspire contando até 4,
Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente por 4 segundos. Repetir esse ciclo por 5 a 10 minutos acalma o cérebro e o corpo. Além disso, manter o quarto em absoluto silêncio e com luzes apagadas ajuda o organismo a entrar num sono profundo mais rapidamente. Essa combinação de postura, silêncio e respiração profunda ajuda o corpo a interpretar corretamente os sinais reais de urgência e não os falsos alertas. Agora que você conhece o ritual completo, é hora de entender por que, mesmo com tudo isso, alguns idosos continuam acordando à noite. Se você chegou até aqui, já percebeu que acordar para urinar à noite não é normal, e muito menos inevitável. Está relacionado a hábitos diários que precisam ser eliminados. Por isso, aqui vai um checklist prático para colar na geladeira ou na cabeceira da cama. 1. Pare de ingerir líquidos após as 20 horas. 2. Evite chás diuréticos e água com limão à noite. 3. Jante alimentos leves, com pouco açúcar e pouco sal. 4. Vá ao banheiro entre 5 e 10 minutos antes de se deitar. 5. Durma de lado, em posição confortável e com travesseiros de apoio. 6. Desligue telas e luzes pelo menos 1 hora antes de dormir. 7. Respire fundo, relaxe e permita que seu corpo descanse de verdade. Experimente seguir esses passos por apenas 3 dias e anote como se sente pela manhã. No último capítulo, vou te deixar uma mensagem especial e um convite para transformar de vez a sua rotina noturna e a sua saúde. Dormir a noite toda sem interrupções não é um privilégio de poucos. É um direito que todos nós, especialmente após os 50, devemos reivindicar. Se você chegou até aqui, saiba que já deu o primeiro passo para mudar sua realidade. Acordar várias vezes para urinar não é só cansativo, é um alerta do seu corpo pedindo atenção. E agora, você tem o conhecimento para agir. Comece hoje mesmo o desafio dos 3 dias com o ritual que te mostrei. Depois, volte aqui e me conte, nos comentários, como foi sua noite. E se essas informações fizeram sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também sofre com isso e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos transformadores. Você não está sozinho, e com pequenos ajustes, é possível voltar a dormir profundamente, sem medo, sem interrupções e com a tranquilidade que seu corpo merece. Boa noite e até o próximo vídeo.